Pronto. Melhorou? Posso ir agora? Onde que eu parei? Que é um computador que eu esqueci, tô sem meu backup mesmo? Sem olhar no material? Tá, essa máquina faz o quê? Não vale colar, hein? É uma máquina que processa, executa e armazena informações. Essa máquina, para funcionar, eu preciso de duas coisas. Quais são as duas coisas? Hardware e software. Hardware é a parte? Software é a parte? Me dá um exemplo de hardware. 3. Muito bem. A título de curiosidade, CPU é aquela caixa preta? Muito bem, você acabou de perder a posição sua. Aquela caixa preta chama gabinete, tá? Não vai cair naquilo, não. A CPU é o cérebro. Isso, é o processador. Beleza? E... Mendonça, né? Mas aí ela faleceu. É assim, ó, o computador ele tem alguns componentes. 6 componentes. Computador é aquela caixinha. Computador é. Pode ser. Computador é essa caixinha, certo? Nessa caixinha eu tenho a placa-mãe. Qual que é a função da placa-mãe? Coração. Qual que é a função do seu coração além de sofrer? É verdade. Sofrer. Ou próxima? Distribuir sangue. A placa-mãe serve para quê? Distribuir dados. Se a placa-mãe parar, o computador funciona? Não. Se o coração seu parar, funciona? Não. Então, eu preciso de um cara que... Eu sou péssimo em desenho, pelo amor de Deus, hein? Você vai imaginar que isso aqui é um cérebro. Se o meu braço está mexendo agora, é porque o meu cérebro mandou, correto? Se eu estou abrindo o Facebook, quem que mandou? O processador. O processador também é chamado de CPU. Beleza? Nós temos outras duas figuras que são muito importantes. Memória RAM. E nós tem um cara chamado de HD. A memória RAM, palavra-chave, ele é um local temporário. O HD ele é permanente. Por exemplo, alguém já fez monografia, estava digitando 15 páginas, não salvou o documento, acabou a energia, puf, perdeu tudo. Aí você aprendeu agora por que você perdeu. Porque você estava na memória RAM. A memória RAM ela é volátil. O que é volátil? Precisa de... Isso não vai cair no concurso. A palavra é precisa de energia. Beleza? O HD, palavra-chave, ele é permanente, porque ele não é volátil. O que é não volátil? Não necessita de energia para manter os seus dados alimentados. Nós temos um novo tipo de HD. Por exemplo, eu quero ficar com... Isso. Eu quero que o meu computador fique rápido. Você tem que colocar um SSD. E por que é SSD? Porque ele não tem disco. Tanto é que a abreviação é HD. Ele é 100% eletrônico. E aí eu passei uma aula de reforço para vocês de 3 horas em 10 minutos. Tá bom? Isso é um computador por dentro. Tá? Então, o computador ele tem que periféricos? Ele tem o processador, que é chamado também de CPU. Não é aquela caixa preta, é o que fica dentro dele. O processador também tem a placa-mãe, coração. Qual que é a função do seu coração além de sofrer? Distribuir, só que não vai distribuir sangue, vai distribuir informações. Dentro do seu computador tem uma memória RAM que fica aqui dentro, conectada. Qual que é a função dela? Executar. Tudo que faz... é ele. E aí tem uma coisa que minha mãe fala e vocês vão lembrar. Já viu aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Quem é que manda? Processador. Quem que executa? Memória RAM. Na hora da prova, quem é que manda? Não precisa falar para mim, tá? Se você chegar na sua casa e falar assim, eu mando, você chega lá, eu sou CPU a partir de hoje. Se você chegar na sua casa, eu não mando, você fala, eu sou a memória RAM. Nunca mais você vai esquecer. Beleza? E aí nós temos, qual que é a diferença entre memória RAM e o HD? O HD ele é permanente. Por exemplo, todo mundo tem WhatsApp? O WhatsApp ele está armazenado na memória RAM ou no HD? No HD, porque ele existe. Você desligou, ele perde? Não. E o HD, ele teve uma evolução que é o SSD, que é um dispositivo 100% eletrônico. Matamos a parte de hardware. Beleza? Brincando. Mas isso aqui, minha parte básica do básica de informática. Vocês estão, digamos assim, em outro patamar, o edital de vocês, tá? Cadê o pessoal do online que quiser dar um print? Já foi. Depois você dá um print lá e...
Isso. Agora vamos voltar aqui para o nosso edital, tá? Eu sei que isso fugiu um pouquinho fora do nosso edital, mas como tem pessoas que não sabem de informática, tem que aprender isso, cara, infelizmente. Voltando, falei que é hardware, falei que é software, tranquilo? Falei sobre sistemas. Quando você vai desenvolver um sistema, por exemplo, o WhatsApp, eu preciso de ter duas pessoas para desenvolver o WhatsApp. Eu preciso de ter um cara que é o projetista, certo? Que é o analista de sistemas, e eu preciso ter um cara que é o cara que vai construir o sistema, que é o programador. Para ficar mais fácil na hora da prova, lembra, o que o engenheiro faz? Ele projeta. E vocês, infelizmente, vão ter que aprender a ser engenheiro de sistemas. Tá? Beleza? E, graças a Deus, porque lá na Polícia Federal, para quem fez o concurso da Polícia Federal, tinha que aprender, além de projetar, desenvolver, porque tinha a linguagem Python e a linguagem R, que é uma baita sacanagem, porque o cara não sabe nem o que é informática, computador, vai aprender a programar. É que nem esses cursos online que fala que você vai aprender a falar inglês em uma semana. Entendeu? Só bobo que compra. Então, o que acontece? Mestre de obras, tu vai construir. Belezinha? E agora a gente vai começar a nossa aula. Tá? Bom, gente, teoria geral de sistemas. Todo mundo tem um WhatsApp? Sim ou não? O WhatsApp é um sistema, sim ou não? Para que serve um sistema? Não, melhor é isso. Está parecendo vendedor. Para que serve um sistema? Não, melhor é isso. Para que existe um sistema? Para facilitar, ou ao nome técnico, para automatizar processos manuais. Por exemplo, eu peguei a época que eu tinha que fazer faculdade, eu tinha que fazer lá no ensino médio, se não me engano, eu tinha que fazer trabalhar na Biblioteca Municipal de Cuiabá. Você lembra como é que era difícil aquela época? Tu tinha que pegar um busão, pegar um carro, ir lá, chegava, pegava o livro, aí tinha que escrever no papel, aí pega, volta para casa, escreve para entregar para a professora. Hoje eu fico puto de raiva com o aluno na faculdade, me entrega um trabalho lixo, ele faz em 10 minutos na internet. Só copiar, colar e formatar. Ele nem isso ele tem a capacidade. Aí ele vai lá no Wikipedia e coloca, copia e cola. Aí no Wikipedia, no meio do trabalho, está lá uma receita de bolo de chocolate. Como fazer bolo de chocolate? Mas é verdade. E aí, o que acontece? O objetivo, tanto há 15 anos atrás quanto esse ano, foi alcançado? Foi, que é fazer o trabalho, né, da faculdade. Só que, o que tem de hoje diferente se comparado ao passado? A agilidade. O sistema conseguiu facilitar, né? Tanto é que hoje não existe fronteira. Você consegue fazer qualquer coisa de qualquer lugar do mundo. Até então, tranquilo? Bom, entendemos então que um sistema computacional, e quando eu falo sistema computacional, pode ser WhatsApp, pode ser Facebook, pode ser Instagram. Cada aplicativo, não sei se você sabe, o que é um aplicativo? Todo mundo sabe o que é um aplicativo? O que é um aplicativo? É um sistema, mas esse sistema serve para quê? Palavra-chave. Só que esse aplicativo é algo específico. Por exemplo, qual que é a função do Facebook além de destruir o relacionamento? Mas é verdade. Compartilhar dados. Compartilhar dados. Né? Qual que é a função do WhatsApp além de fofocar? Comunicador instantâneo. Qual que é a função do Gmail? Você formalizar um processo digital, ou, traduzindo, um correio 100% eletrônico, beleza? Então, o aplicativo ele é algo específico. Tranquilo até então? Então, entendemos o que é um sistema. Agora, você vai entender que existem dois tipos de sistema. Existe um sistema aberto, existe um sistema fechado. Professor, o que seria um sistema aberto? Imagine que isso aqui seja uma empresa, tudo bem? Eu esqueci. Aqui, ele tem passador de slide aqui, meninos? Não? É no raiz, então vamos lá. Então, o que acontece? O que é um sistema aberto? É aquele que te permite integrar. Não sei se vocês já ouviram falar do termo ERP. Já ouviram falar do termo ERP? Com certeza na empresa de vocês tem, só que vocês não sabem a terminologia. O que é um sistema integrado? Eu tenho várias gerências, contabilidade, RH, comercial, administrativo e assim por diante, diretoria. Cada pessoa
tem um sistema específico para o seu setor, beleza? Mas quando você lança um relatório, cadastra uma informação, os outros órgãos, não, os outros órgãos que eu falo, as outras gerências, eles conseguem gerar relatórios a partir desse dado. Ou traduzindo, outra pessoa consegue consultar esses dados. Quando você tem isso na sua empresa, significa que o seu sistema é aberto. Mas a palavra correta é que significa que ele é integrado. Eu tenho vários módulos aqui, ó, só que ele é armazenado em um único banco de dados. Tá? Então, um ERP, para quem não sabe o que significa ERP, são soluções integradas. Aí a gente tem exemplo no mercado, TOTOS, SAP e assim por diante. São sistemas que têm vários módulos, mas todos eles armazenam num local só. Isso é a tendência, tá? Mas ainda existe sistemas que são considerados fechados. Sabe o que é um sistema fechado? É aquele que só funciona naquele local específico. Por exemplo, tu tem um sistema lá, não, o banco ele é integrado, tanto é que você... deixa eu te falar, não imagina o aberto e o fechado como questão de segurança. Imagina ele como uma solução que digamos assim, você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quer ver um exemplo de banco? Você não consegue consultar o extrato da sua conta? Você não consegue fazer transação de cartão eletrônico? Você não consegue fazer Pix? Você não consegue financiar um carro? Então, eu tenho vários módulos que estão integrados num banco de dados só, através do seu CPF e da sua conta corrente. Agora, imagine o seguinte, um sistema fechado não é aquele que ele tem segurança. Não, é um sistema que não conversa com ninguém. Inclusive, o governo, a gente tem um monte. Tá? Então, o que acontece? Aí eu preciso... Pode ser dessa forma. Eu tenho um sistema lá, por exemplo, que controla o Metamart, que é uma empresa de mineração. Por exemplo, o cara ele não consegue acessar, por exemplo, esse sistema de um outro local, ou se eu preciso passar uma informação para o governador, ele tem que imprimir o relatório, fazer um relatório manual para entregar na mão do governador. Porque ele não tem conexão com a internet, ele não conecta com outros sistemas. Porque, por exemplo, nós vamos aprender dentro desse módulo de informática que tem um sistema que vai cair no seu concurso chamado de BI. Já ouviu falar de BI? BI é Business Intelligence, ou inteligência empresarial. Alguém gosta aqui de X-Men? Já ouviu falar do professor Xavier? O professor Xavier, qual que é a ideia dele? Ele põe aquele capacete dele, ele consegue visualizar tudo o que acontece no mundo, certo? Apresento para você o professor Xavier da tecnologia, o BI. O BI é um sistema que consegue vasculhar todas as informações dos sistemas que nele está integrado e ele consegue dar tomada de decisão. Então, por exemplo, o governador fala, eu vi que as contas estão baixas, vamos aumentar o SMS. Eu vi que as contas estão ok, vamos baixar o SMS. Ou você acha que ele vai, ou o Galo, né, que é o secretário da Fazenda, vai ficar olhando sistema por sistema para tomar uma decisão? Não, ele tem através disso de relatórios que são integrados. Essa que é a ideia de sistemas abertos e sistemas fechados. Então, não foca na questão de segurança, porque os dois são seguros. O que você precisa entender é que um consegue conexão, e aí não só conexão com a internet, tá? Mas conexão com outros sistemas. Porque, por exemplo, quando você entrar no governo, você não vai ter só um sistema, você vai ter vários sistemas. E todos esses sistemas têm que ser integrados. Quer ver um exemplo que a gente vai estar trabalhando agora? Nesse ano agora de 2022, existia um sistema chamado protocolo SAD. Tudo que você faz no governo tem que ser protocolado. Era físico, uma coisa ridícula, tá? Então, por exemplo, eu vou tirar férias, agora dia 14. Vou tirar férias dia 14, eu tenho que ir lá pegar um papel, imprimir e enviar para o RH. Aí eu vou lá no presidente e falo, assina para mim aqui, presidente, secretário, que eu vou tirar férias. Era desse jeito. Aí acabou agora. Por quê? Porque ele era um sistema fechado, ele não integrava com o sistema do CIAP, ele não integrava com as outras empresas públicas. Hoje você consegue, por exemplo, se o governador quiser ir consultar, quem está de férias, ele consegue consultar todo mundo. Quais são os projetos que a gente está entrando? Ele consegue consultar todo mundo. Por que fulano não veio trabalhar? Ele consegue consultar. Beleza? É tipo um portal transparência da vida. Hoje você sabe quanto você ganha e quanto você não ganha. Tá bom? Não, eu só dei um exemplo. O ideal é que seja um sistema aberto. Só que ainda assim existe no ano de 2022 sistemas que são fechados.
Tá? Sistema fechado é aquele que não é que tem conexão com a internet, ele não conversa com outros sistemas. Quer ver um exemplo? Você já acessou um sistema qualquer que ele permite que você faça login com o Gmail e faça login, por exemplo, com uma rede social? Já viram esse sistema? Muito bem, site da LAC. O site da LAC, ele é aberto ou ele é fechado? Aberto, porque ele é integrado junto com o Google e ele é integrado junto com o Facebook. Lógico que a LAC foi lá, teve que bater na casa, não na casa, né, gente, que a gente não vai lá pessoalmente. A gente mandou um e-mail falando, ó, eu quero integrar com o sistema do Facebook. Quando a gente integra outro sistema, a gente tem que pedir solicitação, tá? Não é assim, ó, quero integrar com o Facebook, tá tudo resolvido. Não, você vai lá e integra. E aí, você precisa criar um usuário? Não, simplesmente você acessa o site da LAC com as informações do Google ou com o Facebook. Agora, se o site da LAC não funcionasse dessa forma, a gente poderia falar que é um sistema fechado? Sim, porque você teria que abrir um cadastro, criar todo manualmente e conectar no site. Beleza? Pode, mas dá muito trabalho. Porque normalmente o sistema, quando ele é fechado, é antigo. Hoje, tudo que você projeta, porque assim, o que você precisa entender? O sistema aberto é aquele que entende que ele não é bom em tudo. Por exemplo, ninguém é bom em tudo. Por exemplo, eu sou bom na parte de raciocínio lógico, mas eu odeio história e geografia de Mato Grosso, por exemplo. Eu sou péssimo, eu odeio data. Às vezes eu esqueço meu aniversário. Então, o que acontece? Eu não posso criar um sistema que seja fechado. Porque eu preciso de um cara que seja bom em assinatura eletrônica, eu preciso de um cara para disparar e-mail, eu preciso de um cara para criar aquela modalidade tal, beleza? Então, é dessa forma que funciona hoje o sistema. Exatamente. Tanto é que essa é a ideologia aqui do sistema ERP, beleza? Eu tenho várias ramificações, só que essas ramificações você vai entender que são módulos de sistema. Quando você passar lá para fiscal, amém? Você não vai ter só um sistema de contabilidade para analisar. Você vai ter que analisar o patrimônio. Aí, dentro do patrimônio, se eu não me engano, eu me corrija se eu estiver errado, você tem o patrimônio que é imobilizado, que é imóveis, tem o patrimônio que é aquele negócio de consumo, tem patrimônio que é, tipo, servíveis e inservíveis. E aí, vai existir um sistema só para controlar tudo isso? Não, são vários sistemas. E para que você tenha uma visão geral, o sistema ele não pode ser fechado, ele tem que ser aberto. Até então, tranquilo? Então, vamos continuar, gente. Bom, para a gente começar a aula realmente, aqui eu tenho uma pergunta de concurso público. Dados e informações é igual, sim ou não? Todo mundo vai responder, inclusive o pessoal no online aí, tá? E aí, são iguais, sim ou não? Muito bem, já estamos com 50%. Agora, para a gente ficar 100%. O sistema armazena dado ou informação? E aí? Um sistema computacional, WhatsApp. Não, não, não. Eu trabalho com 0 ou 1. Eu sou da área de exata. Ou é ou não é? Não sei, estou sem meu backup. Vamos lá, um sistema armazena dado ou informação? Dados. Tanto é que quando você faz qualquer tipo de cadastro, está escrito lá, formulário de dados. E aí, o que acontece? Quando você cadastra os dados... Ah, não fugiu? Ah, fugiu. Nós temos uma pirâmide. Se eu não me engano, isso tem na administração, né? Como é que é o nome daquele? Inclusive o Luiz... Não. Drucker. Inclusive o Luiz gosta muito desse autor. Peter Drucker? Acho que é Peter Drucker. Você tem os dados, você vem com a informação, e com a informação, tu gera algo chamado de conhecimento. Por exemplo, você vai criar um formulário. Você coloca o número 36, correto? O sistema ele transforma aquele dado em uma informação. Ele fala, por exemplo, imagine que a gente está trabalhando com um sistema clima-tempo. Ele vai falar o seguinte, ó, faz 36 graus Celsius no presente momento. Quando ele coloca 36 graus Celsius, como que eu sei a diferença entre dado e informação? O dado, gente, é a matéria-prima. Por exemplo, eu posso tomar uma decisão, você como fiscal pode tomar uma decisão com o número 36?
Não. Eu não sei se é a quantidade de cadeiras que está aqui na sala, eu não sei se é a idade do professor João Kleber, eu não sei se é o valor do meu saldo da minha conta corrente, né? Eu não sei se hoje é 36 dias do ano, mas quando eu falo, faz 36 graus Celsius, opa, eu posso tomar uma decisão. Então eu não vou vir com blusa de frio, blusa de lã, né? Eu vou vir com uma roupa mais leve, eu já consigo tomar uma decisão. E quando eu venho com roupas mais leves, por exemplo, eu utilizei essa informação e gerei algo que a gente chama de conhecimento. Então, isso é a tríade, tá? Quando a gente fala de banco de dados. Então, eu armazeno dado, esse dado ele é processado e transformado em informação, e essa informação ele gera em conhecimento. E aí, o conhecimento é utilizado lá no nosso amigo BI, que é o nosso professor Xavier, né? Aí você vai tomar a decisão do que você faz. Beleza até então? Então, agora vamos falar sobre banco de dados. O que é um banco de dados? O banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados. Então, normalmente você cria um sistema e esse sistema vai armazenar vários dados de forma, como eu vou explicar para você, não que sejam aleatórios, mas diferentes. E ele junta toda aquela informação num local só. Beleza? E aqui a gente tem algumas definições, né? Representa algo no aspecto do mundo real, por exemplo, eu posso criar um sistema de qualquer coisa que eu quiser. Eu posso criar um sistema para portal de aluno, eu posso criar um sistema para cadastrar meteorologia, como eu falei anteriormente, patrimônio, assinatura eletrônica, enfim. Eu vou representar algo no mundo real. Por exemplo, o que o Google faz? O Google, ele simplesmente é um site de busca. Ele faz todo aquele trâmite que a gente fazia manualmente, de ir até a biblioteca, de consultar o autor, consultar o livro, e ainda ele traz pronto para a gente. Aqui eu falei para vocês que é uma coleção logicamente coerente de dados, então ele é referente a um determinado assunto, né? Se eu estou falando de aluno, eu vou ter informações de disciplina, informações de professor, de carga horária, né? E ele é projetado, construído e populado com dados. Para o quê? Uma finalidade específica. Então, se eu estou com o WhatsApp, é para comunicação instantânea. Se eu estou com o Facebook, é para redes sociais. Se eu estou com o YouTube, é para vídeos, Instagram, fotos e assim por diante. Beleza? Bom, entendemos agora um pouquinho da teoria, a gente vai começar a evoluir na parte técnica. Quem controla esse cara? Esse cara é controlado por alguém chamado de SGBD. Isso aí você tem que colocar no seu materialzinho aí, tá? Quem que é o SGBD? Ele é o sistema de gerenciamento de banco de dados. Como é que chama aquela pessoa que cuida da biblioteca? Bibliotecário. Então, você vai armazenar para fins de concurso que o bibliotecário é um SGBD. Porque ele cuida só de um livro? Ele cuida só de uma área? Não, ele cuida de todas as áreas da biblioteca, correto? Então, um SGBD, vou colocar aqui do lado que acho mais fácil. Ó. Um SGBD, ele pode controlar o aplicativo A, o aplicativo B, o aplicativo C, D, E, Y, Z. O que vai determinar o tamanho? É o tamanho do HD. O que é o HD mesmo que eu esqueci? Memória. Permanente ou temporária? Permanente. Isso. Então, o SGBD ele é um sistema que permite gerenciar todos os bancos de dados. Gerenciou, está aqui o nosso banco de dados aqui. O banco de dados seria o quê? Todo o catálogo de informações que existe. Até então, tranquilo? O coração de vocês bate feliz e contente? Então, vamos para cima. Essa aqui é um exemplo, tá? Isso aqui é uma estrutura de um mundo real. Vamos imaginar aqui o site da LAC. Tanto é que o site da LAC ele é gerenciado por esse banco de dados MySQL. Professor, eu vou ter que aprender o nome do sistema? Não. Mas eu preciso que você aprenda a estrutura, tá? Então, está aqui o nosso servidor web, né? O nosso sistema está armazenado na nuvem. Outra coisa, já ouviu falar da palavra nuvem? O que é nuvem? Alguém sabe me dizer? Beleza. Vou ter que passar outra coisa importante para vocês entenderem. Todo mundo sabe o que é redes de computadores? Sim ou não? Não. Tá? O que é rede de computadores? Se eu fosse falar de forma técnica, ia ficar muito tempo para vocês. Não só vários computadores. Foca nisso aqui. 2 ou mais.
Quer ver um exemplo? Lá em 30 de junho de 2022, tu vai fazer o churrasco da aprovação e vai me chamar, amém? Beleza, tu vai pegar uma caixa JBL, aquela, colocar a música que tu gosta. Pergunta da sua vida, eu preciso de ter internet para tocar aquela caixa? Não. Quer ver outro exemplo? Eu tenho uma rede de computadores aqui, ó. Eu tenho o meu celular e eu tenho meu smartphone e eu tenho o meu relógio. Ele conecta aqui, ele consegue ver a oxigenação do sangue, batimento cardíaco, se eu estou preguiçoso, se é hora de andar, se é hora de beber água. Como que ele está conectado? Bluetooth. E aí, aonde que eu quero chegar? Uma rede de computadores é 2 ou mais dispositivos, mas eu não preciso estar conectado na internet. Beleza? Quer ver outro exemplo? Eu consigo conectar naquele ar-condicionado, através de infravermelho. Só que, logicamente, que o Bluetooth, assim como o infravermelho, ele só funciona no local. Por isso que é importante que você tenha esse tipo de rede aqui, ó, internet, que também pode cair no seu concurso público com a palavra WAN. O que significa isso? Que eu consigo atender o mundo. Eu ia colocar Globo, não sei por que eu coloquei Globo. Não vamos entrar nesse mérito, pelo amor de Deus. É que nem, não pode nem falar de televisão e de política, né? Então, o que acontece? Entenderam? Então, esse servidor web, agora vamos chegar lá na nuvem, que eu não cheguei ainda. Essa internet, ela permite ligar ao mundo, beleza? Exemplo. Se alguém roubar esse meu celular aqui, eu vou ficar triste? Um pouco só. Por quê? Eu perdi o aparelho físico. Mas eu te pergunto, eu vou perder os e-mails? As minhas aulas? As mensagens do WhatsApp? Os meus contatos? Não, porque ele está armazenado aonde? E aonde fica essa nuvem? Sei lá. Mas eu tenho acesso à internet, correto? Eu compro um outro aparelho e aí eu vou conseguir conectar novamente. Na verdade, não é backup. O backup é cópia de segurança. Tá? Só você colocando o provedor, que no caso o meu é Google, né? Eu coloco lá o provedor do Google, usuário e senha, e vou ter acesso novamente a todos os meus dados. Belezinha? Então, vamos lá chegar aqui na nossa estrutura. Eu tenho um servidor web, que não fica hospedado aqui, logicamente, né? Porque imagina dar um terremoto. Terremoto não, mas aconteceu uma enchente, né? Eu acho que é algo mais fácil. Destruiu o prédio da LAC, ele vai perder todas as aulas? Não, porque está na nuvem. Mas aí é o seguinte, aqui eu tenho as aulas, aqui eu tenho os cursos, aqui eu tenho os materiais. Quem que gerencia esse cara? O SGBD, que se chama MySQL, Oracle e assim por diante. Beleza? Então, o SGBD é o cara mais importante do edital de vocês. Tranquilo? Ele gerencia só um banco de dados? Ele pode gerenciar um monte de banco de dados. Beleza? E ele é responsável por construir, como também ele é responsável por manipular as informações. Quando você quer emitir um relatório, quem que é acionado? É o SGBD. Quando eu quero criar um novo dado, criar um novo formulário, quem é acionado? É o SGBD. Ah, mas como que eu faço isso? Você não sabe, mas por trás, naquele clique que você dá atualizar, alterar, excluir, é acionado esse carinha aqui, que trabalha 24 horas. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a ficar mais, digamos assim... Claro que existe. Você sabia que o Google tem vários locais de nuvem? Inclusive no Brasil, na Antártida. Sabe por que a nuvem, o Google, tem um servidor de dados armazenado no Brasil? Porque a gente é um país diplomático. Traduzindo, se você viaja para fora, você fala que é brasileiro, parece que está escrito aqui na testa, ó, rock and roll, sexo e drogas. Então, a probabilidade de ter uma guerra no Brasil, apesar que agora tem, né? Mas antigamente não tinha. A probabilidade de ter uma guerra aqui é mínima. Por que o Google tem um servidor lá na Antártida? Lá não tem ninguém, só os esquimós. Os esquimós não devem usar a internet, né? Então, o servidor existe. E aí, ele precisa de backups. Por quê? Qual que é a probabilidade de cair uma bomba lá nos Estados Unidos? Gigantesca. Imagine que destrua os Estados Unidos. Vai perder as informações do Google? Não. Tem um backup no Brasil, tem um backup na Antártida, tem um backup em um monte de local. Não. Tá vendo esse prédio da LAC? Você imagina, não o prédio, eu estou falando o espaço inteiro. Eu vou dar um exemplo. O prédio da MTI, que armazena todos os dados do governo, deve dar esse espaço aqui. Então, é um espaço cheio, tanto é que para você chegar lá, você tem que ter autorização. É tipo aquele filme americano mesmo, gente. Tem sala...
Não, lógico, é. Não, nuvem é só um modo de dizer, porque o nuvem movimenta. A nuvem... Não, não é isso não. Não, eu nem sei por que botaram o nome de nuvem. Não. Presta atenção, não pode ser, nem ser na nuvem. Quanto mais longe for, maior é a conexão que tem que ter. Quer ver um exemplo? Tá gravando, mas já foi, né? Quem tem Sky aqui em casa? Sky é a melhor meteorologia que existe do tempo. Se parou o sinal, já sei que vai chover. Por quê? Porque é satélite, ele não está pegando sinal do dentro do planeta Terra, está pegando de fora. E a nuvem fica lá fora. Entendeu? Por isso que cai a conexão. Então ele tem interferência de vento, de chuva, de raio, e até de ET se estiver lá passando. Tá bom? Oi? Ah, mas é difícil. Mas você conseguiu entender agora o conceito de redes de nuvem? Então, nuvem é um local que existe. Só que tá, por exemplo, a nuvem é ligada como? O estado é ligado via fibra ótica. Então, por exemplo, daqui em Sinop tem a delegacia deve ter lá fios que passam. Por exemplo, quando você manda, você acessou o Instagram, certo? Você vai, passa por debaixo do rio, debaixo do mar, debaixo de tudo, pega a informação nos Estados Unidos de volta em milésimos de segundo, através de fibra ótica. Sim, sim. É porque o que acontece? O que é uma fibra ótica? É de uma finura de um cabelo, você passa um laser. Se a informação chegar no outro lado, com luz, passou, transmitiu. Se estiver rompida, você que colocou o laser, a informação não chega do outro lado. É assim que a gente testa a fibra ótica. Tá? Por isso que ela tem que ficar abaixo dos 2 metros do chão, para o cara não quebrar, não passar. Entendeu? Nem a fibra ótica não existe, por exemplo, em postes, porque é fibra de vidro, então vai quebrar. Entendeu? E ela está abaixo do mar. E quando eu falo abaixo do mar, já que você falou que você não imaginou que era nuvem, é abaixo do mar mesmo. Como que faz? Robô. Entra lá dentro da terra, debaixo do mar, 2.000 metros, vai furando e vai colocando. Isso, e vai colocando aquele cimento seca rápido. É que nem quando faz, por exemplo, como é que chama o nome aí? Usina do Man. Você acha que parou o rio? Não, furou um trem com um canão gigantesco, colocou cimento seca rápido e montou toda aquela estrutura, tá? Então vamos lá, estrutura informática está sendo cultura hoje, hein? Então quando você fala de uma estrutura de banco de dados, você tem 3 características importantes: os campos, os registros e os arquivos. Imagine que você vai fazer um cadastro aqui no site da LAC, beleza? Lá vai ter um espaço nome, e-mail, CPF, RG. Cada informação dessa que você acabou de colocar é chamado de campos. Dentro desse campo, ele vai registrar um aluno. Beleza? E dentro desse registro de aluno, eu posso ter algo maior. Eu posso ter um arquivo, por exemplo, das carreiras de fiscal. Como também eu posso ter um arquivo de carreiras policiais, um arquivo de carreiras de educação. Tem uma coisa que eu costumo fazer que dá certo, para ficar fácil na hora da prova. Brinca de teoria de conjunto. Inclusive, eu falava para a minha professora, para que eu vou usar esse trem? Agora eu uso direto. Então, primeiro, a menor unidade de informação é um campo. Beleza? Depois, você tem... Pareceu um ovo, né? Você tem o registro. E a parte maior, tu tem os arquivos. Belezinha? É que nem Excel. Quer ver o Excel? Qual que é a menor unidade de informação do Excel? Uma célula. A célula pertence a uma planilha. E a planilha pertence a uma pasta de trabalho. Beleza? Então, seguindo o raciocínio lógico, vamos continuar. Bom, quando eu falo de campos, todo mundo percebeu que é a menor unidade de informação. Até então, tranquilo? Beleza. Mas quando eu crio um campo no banco de dados, o usuário, quando eu falo usuário, você imagina que são as pessoas, os cidadãos, tá? Ele pode armazenar qualquer informação que ele quiser? Sim ou não? Não. O usuário, vocês vão aprender agora, o usuário faz coisa que Deus duvida, tá? Você pega sistema no governo, e aí, isso não tinha esse time, né? O cara colocou CPF, e aí ele não colocou como regra, a gente vai aprender como colocar regra aqui, e colocar lá somente do campo inteiro. Por quê? Inteiro não, desculpa.
E tanto é que isso aconteceu, ó, olha o exemplo. Lá no início da pandemia, várias pessoas solicitaram auxílio emergencial. E todas as pessoas que tinham o CPF que começava com 0 não conseguiram solicitar o crédito. Sabe por quê? Porque ele criou um banco de dados com o tipo inteiro. E não existe número inteiro que começa com 0. E aí o que ele tinha que fazer? Ele tinha que criar um campo que o tipo dele fosse decimal. 0, 1. E aí o que acontece? Eles perderam um tempão até descobrir que era uma coisa besta. E aí, isso eu dei um exemplo do que algo aconteceu, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui no governo. Os caras conseguiram, não sei nem como que conseguiu, colocar no CPF, em vez de ele colocar o CPF do cara, ele colocou não sei, e o sistema aceitou. Entendeu? E hoje tudo que a gente faz é via CPF, entendeu? Então, se você não trabalha com isso, você pode abrir precedentes para fazer uma catástrofe. Não é que é uma chave, é porque assim, o usuário ele não tem essa noção, né? Eu não sei, ele fala assim, eu não sei, não lembro, e aí, por padrão, ele já nem armazena. Ele tenta não armazenar. Então, por isso que é importante, quando você tem uma definição de um campo, primeiro, você tem que colocar o nome. E aí eu vou dar um exemplo aqui. CPF. Deixa eu colocar aqui do lado, que é para ficar mais fácil, porque não está saindo. Então, por exemplo, eu vou criar um banco de dados, vou criar um campo chamado CPF, beleza? O CPF, ele pode ser texto? Não. Jamais. Porque se eu colocar texto, ele armazena não sei, não estou afim, o problema é seu, tá? Vai cagar no mato. Vocês estão rindo, mas acontece, tá? E aí o que acontece? Primeiro, ele tem que ser do tipo decimal. E ele não pode ser inteiro. Lembra que aconteceu com o sistema do governo? Por que é inteiro? O cara, tem alguém que tem CPF que começa com 0 aí? Então você não então você não ia conseguir hipótese alguma receber do governo. Por quê? Quando você fala que é número inteiro, ele tem que começar do número 1. Beleza? Então olha que coisa besta. Faz uma diferença gigantesca, né? Depois que você colocou, por exemplo, que vai ser do campo decimal, você pode também colocar o tamanho, tá? São 13 e 14. São 14, né? É 14 com os caracteres especiais, né? Não, mano, vocês estão corretos, eu que estou errado. É 11. Porque aquilo lá, que quando você coloca ponto, ponto, se o cara não digita, aquilo é chamado de máscara. Nós que desenvolvemos, tá? Não, aqui eu coloquei só um exemplo. Não, eu coloco aqui o nome do campo, tá? O tipo. Não, esse aqui eu não estou entrando no SQL ainda. É só uma estrutura, tá? É só para você entender. Quando a gente cria um banco de dados, a gente tem 3 informações que é importante que você coloque. Primeiro, o nome do campo, o tipo do campo e o tamanho do campo. Isso aqui é uma regra padrão. Tá quente aqui, não tá? Não? Já que você falou de nuvem, lá é 16 graus. Ela é muito bom. O cara trabalha com uma roupa de parece esquimó lá, o menino lá. O que eu ia falar? Entender o que é um campo. Posso ir adiante. Então, vocês entenderam que o campo é importante? E ele é a menor unidade de informação. Então, quando eu defino um campo de e-mail, ele vai ser o quê? Texto, porque o e-mail pode ter números, pode ter letras e pode ter caracteres especiais. Quer ver um exemplo? Se eu criei um cadastro na qual a senha só pode ser números, aonde que esse cara definiu essa regra? No campo. Beleza? Eu vou criar um usuário e só pode ser números. O campo, quer ver um exemplo? Toda e qualquer informação que a gente faz hoje no governo, a gente utiliza a nossa matrícula, né? E a nossa matrícula é um número. Então, por exemplo, se eu colocasse lá que definisse como texto, estava ferrado. Tá bom? É mais ou menos. Mas aí não seria campo, seria o registro. Porque eu já estou utilizando como base algo que já existe no arquivo, ou algo que já existe no sistema. Então, o registro é quando você já tem a informação armazenada dentro do banco de dados. E aí o registro também pode cair com a palavra tupla. Nome feio, né? Também não sei por que chamaram de tupla. Por exemplo,
Eu tenho um registro no banco de dados, eu tenho uma tupla. Eu tenho 1000 registros, eu tenho 1000 tuplas. Tá? Eu nunca vi cair isso em concurso público, mas eu estou achando que a banca de vocês vai ser o CESP. E o CESP sempre faz coisa que Deus duvida. Tá? Ah, mesma coisa também. Não... Saiu de uma ponto 40 para entrar numa... uma mais ou menos. E o arquivo eu falei para vocês que é o conjunto de tudo, né? Agora a gente vai começar a ser engenheiro. A gente vai roubar um pouquinho a função da nossa colega. Beleza? Posso apagar aqui? Então, vamos lá. Quando a nossa colega ela vai criar projetos, vamos imaginar que ela vai criar um projeto... Fala um projeto que você está desenvolvendo, ou que você já desenvolveu. Sério? Mas você ganha dinheiro, né? Isso aí é muito bom, principalmente se for para o governo. O que acontece? Ó, é que nem licitação, né? Existem profissionais que ficam caçando licitação. Imagina que você vai construir uma casa, beleza? Sim ou não? Isso, se não me engano, é planta baixa, planta alta? Como é que chama? Isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é o projeto que é chamado de conceitual. Tá? Eu vou colocar uma palavra que eu acho que a palavra ajuda a lembrar na hora da prova. Então, você vai colocar que a palavra é um rascunho. Então, conceitual, se a gente fosse construir uma casa, imagina o seguinte. Ah, a minha casa vai ter 3 quartos e uma suíte. Eu não falei medição, eu não falei aonde vai ser, que tipo vai ser, que material que vai ser utilizado. Para um banco de dados, você vai colocar o seguinte, ó, eu vou criar um sistema para um portal de aluno. Dentro desse portal de aluno vai ter que ter uma tabela, porque outra coisa importante, o sistema que foi escolhido para o edital de vocês é chamado de modelo relacional. Tá? Como o próprio nome já fala, ele é baseado em relação. O que é relação, professor? Tabela. Então, a gente cria sistemas baseados em tabelas. Eu tenho informações de cliente, é informação em tabela. Eu tenho informação de produto, em tabela. Categoria, tabela. Sei lá, endereço, tabela. Tudo bem? Então, o modelo conceitual é um rascunho. Eu vou simplesmente definir quais as tabelas vai ter no sistema. Vai ter, por exemplo, a tabela... Deixa eu passar aqui para vocês. Vai ter a tabela categorias, a tabela produtos, vai ter a tabela pedido de itens, carrinhos, usuários. Então, simplesmente eu estou fazendo, é que nem aquele, não sei se vocês já viram essa terminologia, o brainstorm, chuva de ideias. É você estar tentando entender o que o cliente quer, beleza? Agora vamos começar a aprofundar isso. Essas tabelas, elas também caem com o nome de entidade, que não é espírito não, tá? Entidade. Então, o conjunto maior de dados que armazena todas as informações é chamado de entidade. Tanto é que quando a gente cria isso aí, é chamado de DER, que eu vou explicar lá na frente. O que é DER? Diagrama, entidade, relacionamento. Beleza? Então, no conceitual, você vai fazer um rascunho. Esse rascunho, você vai apresentar as entidades. Quem são as entidades? Simples, olha no desenho, tem um quadradinho não, tem um retângulo, tu sabe que é entidade, beleza? Não, os campos é parte da tabela, tá? Então, até então, tranquilo? Deu para entender que isso aqui é um modelo conceitual? Pergunta, quantas tabelas eu tenho aqui? Todo mundo concorda que tem 7? Tem 7, gente. 3? Gente, de onde vocês tiraram 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Como que eu sei que tem 7 tabelas? Olha, retângulo. Retângulo é entidade. Entidade é tabela. Oi? Ah, tá. É que você falou, eu escutei 3, eu falei, gente, de onde tiraram 3? Mas até então... Ah, então tá bom. Mas entenderam então? Sim ou não? Bom, agora a gente vai para o próximo nível. Então, vamos colocar aqui, nível 1, né? Nível 2. Você vai para algo chamado de modelo lógico. Depois da planta baixa vem o quê? Eu não sei também. Vem, acho que a parte de elétrica, isso, estrutural.
Então, para quem imagina que está desenhando a casa agora, chegou o momento da gente delimitar as regrinhas, né? Colocar onde vai vir a parte de telecomunicação, a parte de elétrica, a parte de tecnologia. Ou tecnologia não, a parte estrutural. E aí a gente já começa a definir, como você falou, quais são os campos. Tudo bem? E aí, no modelo lógico, você vai ter agora um retângulo ao contrário, na qual tu vai ter o nome da tabela, ou o nome da entidade. E aqui tu vai ter os campos. Beleza? Então aqui eu tenho quantas tabelas, ou quantas entidades? Não dá para ver? 3, 7 também. Tá? Então aqui eu tenho 3, 7 tabelas. E aí dentro dessa tabela, por exemplo, eu tenho aqui, ó, data, ID cliente, status, sessão. E aqui você vai ter uma coisa que a gente vai aprender lá na frente. Não. Larga a mão de CPF. Você vai definir esse cara aqui que a gente vai aprender lá na frente, tá? FK e PK. O que é PK? Primary Key, FK for Key. PK significa um identificador único. Quer ver um exemplo? Tu vai comprar um notebook na empresa. Qualquer empresa de comércio eletrônico aqui. Você chega lá e fala assim, ó, quero um notebook XYZ. Ele procura por nome ou por um código? Por um código. Por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa da sua vida, vou pesquisar por seu nome? Eu preciso normalmente pelo seu CPF. Então, PK nada mais é que uma chave única, um identificador único. E o FK? O FK ele permite de visualizar quantas relações existem. Quanto maior o número de FK, significa que essa tabela consegue ser interligada com outras tabelas. Quer ver um exemplo? Aqui em pedidos itens, eu tenho 2 FKs. Então, significa que eu tenho um relacionamento com essa tabela, como eu também tenho um relacionamento com essa tabela. Belezinha? Então, primeira coisa. FK significa for key ou chave estrangeira. Mas depois do intervalo eu vou explicar certinho as regras, tudo certinho. Tá? Por padrão, você imagina o seguinte. A chave estrangeira, ela determina se você está relacionado ou não com uma outra tabela. Simples assim. Oi? Depende. Porque, por exemplo, aqui ó, eu tenho quantos relacionamentos? 1. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Quanto maior a quantidade de FK dentro de uma tabela, significa que ele está ligando com vários dados. Beleza? E aí, primeira coisa que a gente precisa entender. Aqui eu já saí do rascunho e aqui eu comecei a ser mais detalhista, né? Eu já falei o nome da tabela, quais os campos que ela tem e já também falei qual que é o identificador único, qual que é a chave primária dela e se ela vai relacionar com outra tabela ou não. Beleza? Lembrando que aqui a gente está trabalhando com sistemas abertos, né? O que são sistemas abertos? Sistemas que são integrados. Tudo bem até então? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém está com cara de paisagem? E o por último é a implementação. Outra coisa que eu esqueci de citar, vou até colocar aqui em vermelho. Nessa fase aqui e nessa fase aqui, independe, tá certo? Tá certo? Do SGBD que você vai utilizar, tá? Ah, como assim? É como se fosse uma casa, lembra? Eu não quero saber se você vai usar, qual que é aquela, Amanco, né? Amanco, Tigre, sei lá o nome dos encanamentos. Eu só simplesmente defini a posição que eu quero em encanamento. Eu quero que o encanamento seja aqui, assim, assim, assado. Se você vai utilizar Amanco, Tigre ou outro modelo de conexão, independe para mim. Aqui também, independe. Diga. Uma plataforma. Existem sistemas. Ele não vai vir um sistema. É como se fosse um Excel, por exemplo. Tanto é que o Excel, se você souber utilizar ele bem, ele cria um banco de dados, né? E você pode criar um sistema com dashboard e tudo. Então você vai abrir um sistema, pode ser o MySQL, pode ser o Oracle, pode ser o SQL Server. Você abre esse aplicativo e você começa a desenvolver. Como que você desenvolve? Aí que vem o X da questão. É assim ó, que eu crio os sistemas, através de código.
tá? Vou ter que aprender isso? Vai, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, eu criei uma tabela que faz tudo, que coloca todas as regras. Então, programação é isso, não é tão difícil. O problema é que é na nomenclatura inglesa e eu preciso ter raciocínio lógico. E aí, nós chegamos no terceiro modelo, que eu vou até colocar em vermelho, que é o modelo físico. O que é o modelo físico? O modelo lógico, deixa eu colocar uma palavra aqui, é um projeto, né? O modelo físico é você levantar, ou quem quiser colocar a palavra, construir o seu banco de dados. E aqui, gente, eu preciso escolher que banco que eu vou utilizar. Então, precisa definir o SGBD. Belezinha? Então, vocês já estão no segundo semestre. Essa aula aqui é chamada de modelagem de dados. Vocês já evoluíram na faculdade, tá bom? Acabando aqui, você já pode fazer engenharia da computação. Bom, vamos fazer um resuminho básico aqui. Quando eu vou construir um banco de dados, eu tenho 3 fases. Tranquilo? Posso apagar aqui? Pessoal do online, dá um print. Pode falar. Python são linguagens de programação que interagem com o banco de dados. Para você desenvolver um sistema, você precisa aprender 2 sistemas. A linguagem de programação e o banco de dados. Porque a linguagem de programação só faz a interação com o humano. E aonde você vai armazenar a informação? Dentro do banco de dados. Tá? Fecha o material de vocês. Vamos lá. O banco de dados ele tem 3 estruturas que são importantes. Eu vou ajudar vocês. A primeira estrutura é um campo. O que é um campo? Menor unidade de informação. Quando eu crio um campo, quais são as regrinhas que eu preciso ficar atento? O nome do campo, o tipo do campo e o tamanho do campo. E aí, por exemplo, o nome do campo é indiferente para mim, mas o tipo é importante, né? Se eu estou armazenando CPF, o que eu tenho que ficar atento? Somente números, mas qualquer número? Diferente de inteiro. Pode ser decimal. Por quê? Se eu colocar igual o CPF da nossa colega que é 0, ela vai conseguir receber o auxílio do governo? Não. Não, ele não entra. Por isso que eu estou falando, é de diferente. Tem que ser de qualquer numeração diferente de inteiro, tá? E aí eu tenho que definir também o tamanho, né? Porque se eu deixar lá aberto, o cara coloca um CPF com 50 dígitos e o sistema vai aceitar. Beleza? Bom, depois eu tenho do campo, qual que é a próxima parte? Registro. Registro é a informação total de todos os campos de um cidadão. Então, se eu tenho lá um cadastro que tem nome, CPF, RG, data de nascimento, escolaridade, um registro vai ter as informações de todos esses campos. E, por último, eu tenho um arquivo que gera a informação de todos os registros vinculados àquele banco de dados específico. Belezinha? Quando eu vou criar um sistema, eu tenho 3 fases, que também são chamadas de 3 modelagens. Tá? Quais são as 3 fases? Conceitual, lógico e físico. A primeira fase, também pode ser chamada de modelagem, é a conceitual. O que eu crio na modelagem conceitual? Os 3 são projeto. É um rascunho. Isso. O que eu defino dentro desse modelo? Lembra do espírito? É entidade. Como é que é identificado? Como é que eu bato o olho e vejo que é uma entidade? Um retângulo. Um retângulo. Beleza? Bom, o próximo nível é o lógico. O que eu apresento no lógico? Você vai apresentar o nome da tabela e quais são os campos. Beleza? Então, agora eu começo a detalhar o meu projeto.
E agora não vai ser mais um retângulo, né? Vai ser tipo um quadrado, né? Ou um retângulo de cabeça para baixo. Uma tabela, beleza? Dentro dessa tabela eu também posso definir quem que é PK e quem que é FK. Professor, o que é isso? PK primário e que? Chave primária. O que é isso? É um identificador único, beleza? FK é uma chave estrangeira. Ela é responsável por interligar tabelas. Quanto maior a quantidade de FK dentro de uma entidade, maiores são seus relacionamentos, beleza? E o último é o quê? Físico, é quando você vai construir, é o mestre de obras entrando, né? Que é esse cidadão aqui, ó. É quando você vai colocar os códigos e realmente construir o sistema de vocês. Belezinha? Isso. Aqui, ó. O sistema? Eu vou aqui, vou lá. Essa primeira linha aqui, ó. O que está acontecendo? Create database. Eu estou criando um banco de dados chamado SQL Test. No segundo, eu estou utilizando Use SQL Test. Significa que eu vou criar e depois eu vou usar esse banco de dados. Nessa linha aqui, ó, Create Table tabela pessoas. Depois eu vou ensinar para vocês isso na segunda ou terceira aula. Abro parênteses, fecho parênteses. Tudo que está dentro de parênteses no banco de dados significa que são os atributos que a gente chama de campos. Então, nesse caso aqui, eu estou criando 1, 2, 3, 4, 5 campos. Nessa linha aqui, eu estou criando um campo chamado Pessoa ID, que significa o ID da pessoa cadastrada. Ele vai ser do tipo inteiro e ele vai ser uma chave primária. Traduzindo, posso cadastrar uma pessoa com o mesmo código? Não, o sistema já não aceita. Segundo, eu vou ter uma nome FK, que vai ser do tipo inteiro, e ela é uma for key, que significa, vai ser uma chave estrangeira. Ela vai ser ligada com a tabela pessoa. Quem que vai ser a ligação dela? Pessoa ID, e ela não pode ser nula. Você já viu aquele campo, quando você vai armazenar no sistema, está um asterisco? Apresento para você aqui o campo, a regra que a gente utiliza, not null, tá? Isso. Na verdade, o abreviado é só o macete que eu fiz. É porque em inglês é difícil. Tá bom? Aí, cidade, é varchar. Varchar é um tipo de dado que significa caractere. Qual que é o tamanho dele? 50. Esse aqui é uma constraint. O que é constraint? É uma regra a mais que eu coloco no sistema. Significa que ela é única, então não posso cadastrar duas cidades com o mesmo nome. E aí é interessante porque o PK já por padrão ele não permite, né? Mas como ele é um atributo qualquer, eu posso colocar isso aqui, ó, tá? Por exemplo, nome eu não posso colocar isso, porque tem pessoas que têm o mesmo nome, mas eu poderia criar um atributo, exemplo, o RG. O RG ele não pode ser também duplicado, então eu poderia colocar unique, tá? E aqui eu coloco aqui, ó, idade. Idade vai ser do tipo int, e ainda eu vou usar uma regrinha que depois, a gente vai aprender isso aqui não há necessidade, eu vou checar se o cara tem maior de 18 anos. Se o cara for maior de 18 anos, eu libero o cadastro, senão cai fora. É isso que acontece em redes sociais. Acho que rede social não libera menos de 18, né? Apesar que todo mundo coloca lá que tem, né? E aqui é do tipo date, né? Date é data. E aqui ele vai pegar a data numa estrutura do Brasil, por exemplo. Tá bom? E aí a gente já aprendeu. Falei para vocês sobre modelagem de dados, né? Nós vamos trabalhar baseado em tabelas. Essas tabelas podem cair com o nome de relação. Agora vamos aprender como se fosse usuário, beleza? Aqui eu tenho uma tabela chamada pessoa, ok? Quantos campos a tabela pessoa tem? Olhando aí, vamos ver se estão bons. Não sei. Presta atenção. Quando você olha um banco de dados, lembra desse cara aqui, ó. Excel. Então você vai focar aqui, ó. Os campos, ele fica na posição vertical. Os registros fica na posição horizontal. Agora eu vou fazer a mesma pergunta. Quantos campos tem a nossa tabela? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos registros a nossa tabela tem? Não. Campo. Registro. Quantos registros tem agora?
4. Porque esse primeiro aqui, é só lembrar do Excel, é o campo. E esses carinhas aqui são os registros. E tudo isso aqui gera um arquivo que pertence à tabela pessoa. Beleza? Então, por exemplo, se eu fosse cadastrar aqui nome, texto, rua, texto, cidade, texto, número de conta. Não pode porque tem conta que tem com 0. Entendeu? Se for X, aí piorou, porque vai ter que ser caractere. Entendeu? Porque isso. E aqui eu posso colocar decimal também. Tranquilo? Dá um exemplo para mim. Fala todos os campos que estão naquela tabela aí. Nome, rua, cidade, número da conta, ótimo, e saldo. Belezinha? Registro. Fala só o nome das pessoas. Como? Rangel? Ah, não, sério? Coitado. Nossa, podia ter pegado outra imagem, né? Fernanda. Lembrando, tá? Que essa informação individual é um campo, beleza? Quando eu tenho a informação de tudo isso aqui, é um registro. E todas as informações é um arquivo. Tranquilo? Vocês vão ter que aprender isso porque vocês vão ter que aprender algo chamado de speed. Exato. E lá, normalmente, para quem o contador já tem esse hábito já, que ele tem que enviar lá um arquivo em XML ou um arquivo em JSON, né? Você tem que abrir um bloco de notas e identificar quais informações que está lá dentro. É bem complicado. Mas vai dar tudo certo, tá? Já falei isso para vocês, né? Por isso que eu falei que não é tão difícil, porque você consegue visualizar e identificar algo, diferente da matemática. Ou você sabe ou você não sabe, né? Não tem como você trabalhar no achismo. Então, vamos lá, gente. Ó. Tudo que eu falei para vocês está aqui dentro, tá? Lembra que eu falei que vocês vão fazer a função de analistas? Sim ou não? Lembra do engenheiro? Qual que é a função do engenheiro? Criar o projeto. Então, a gente está aqui em etapas de modelagem. Está em dúvida? Qual que é a função de uma modelo? Não é para ela apresentar que ela é bonita, etc. É para apresentar uma roupa, um vestimento, etc. Então, quando a gente cria um sistema, a gente tem essa etapa de modelagem. Quando você falar em tecnologia da palavra requisitos, anotem aí. Requisitos. Outra coisa, às vezes eu me empolgo e esqueço do intervalo, tá? Ah, isso é bom, fiquei feliz, tá vendo? Então, requisitos são funcionalidades. Funcionalidades. Tanto é, gente, que na nossa área de tecnologia, vocês podem se transformar em analista de requisitos, sabia? Tem muito contador, tem muito cara que trabalha em economia que trabalha na área de tecnologia. Por quê? Para eu desenvolver um sistema, eu preciso entender do negócio. E quem entende do negócio não sou eu. Eu sou um programador, eu sou um cara técnico. Tanto é, qual que é a charge de um cara que é analista? Um cara, apesar que mudou um pouquinho, né? Barbudo, gordo, que não faz nada, que a gente vive num local lá que é inabitável, sedentário, né? Por quê? Porque a gente não precisa ter contato com o ser humano. A gente só precisa ter contato com a máquina. Só que para a gente se dar bem, a gente precisa ter o contato com o analista. Então, o programador ele pode ficar aqui, ó, de boa. Tanto é que existem vários programadores, vários colegas meus, que trabalham para empresas de Portugal, Inglaterra, Canadá, morando aqui em Cuiabá. Tá? Por quê? O analista ele faz o levantamento de requisitos, que poderiam ser vocês, encaminha para ele, ele desenvolve. Tá? Entendeu? Tranquilo? Então, primeiro, você ouvir falar da palavra requisitos, você lembra que são funcionalidades, tá? E aí nós temos as 3 etapas. E no final, a gente gera algo chamado de catálogo de banco de dados. Lembra, não sei se vocês lembram, que tinha aquele povo que vendia aqueles classificados
lista, né? Acho que é Listel, né? Inclusive até a gráfica está lá e chegou a falir, né? Então, quando você termina tudo, você vai gerar tipo um livro, né? Onde você vai armazenar todas as interações, todas as documentações que você fez. Isso é chamado de catálogo de banco de dados, porque você vai mostrar como é que surgiu o conceito, o projeto, o escopo, como é que foi para evoluindo, foi detalhando, até chegar no processo físico. Hoje, tudo que a gente faz, como você falou, ele é documentado, tá? Escopo é um rascunho, tá?